Fala galera, tudo bem com vocês? Bando de loucos por facas e ferramentas. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que em pouquíssimos canais, em pouquíssimos lugares vocês vão ouvir falar, que é sobre a eficiência das máquinas de solda. O que é isso, na realidade? O que representa esse valor de 85%, 88%, 90% que vem descrito nos manuais das máquinas? Isso que a gente quer apresentar hoje para vocês. Eu testei a quente, como vocês já viram no nosso vídeo anterior. Eu testei a torque, que vai ser o próximo vídeo que nós vamos lançar. Eu já falei sobre normatização, que hoje nós não temos sobre essas máquinas, então tem um vídeo que fala sobre a necessidade de normatização. E esse é o grande X da questão, porque a partir do momento que eu testei essas máquinas, eu consegui, com os dados de plaqueta, pegar os dados de plaqueta que vem das máquinas, a Candy está aqui atrás. Então, de posse das informações que são o quê? A tensão de entrada, no caso 220 volts, que a gente vai trabalhar para ambas as máquinas, a corrente máxima que essas máquinas vão consumir, a corrente eficaz que o fabricante fornece. Então, de posse desses dados, a gente consegue mostrar para vocês o que é essa eficiência, como que essa eficiência atua, Ou seja, toda máquina elétrica, ela possui um projeto, nesse projeto determinada potência máxima, Essa máquina tem perdas, como qualquer máquina tem, geladeira, aparelho de ar-condicionado, até um motor de combustão interna, ele vai ter as perdas mecânicas. Então eu tenho um projeto, eu tenho uma potência máxima, eu tenho uma perda, e subtraída essa perda em todo o processo, eu tenho um trabalho mínimo que essa máquina pode realizar. Então a gente conseguiu, a partir dos testes e a partir desses dados que o fabricante fornece, a gente conseguiu colocar isso numa planilha e mostrar para vocês o que é essa eficiência e como que a gente pode chegar ao valor de amperagem máxima que essa máquina fornece e que essa máquina fornece. Ok? Essa é uma máquina que ela vem como sendo uma máquina de 160 amperes, porém como ela é uma máquina de multiprocesso, ela fornece na solda por eletrodo 140 amperes, é isso que o fabricante determina. A torquezinha, a CAB 150 micro BV, é uma máquina de projeto de 150 amperes. Então a gente vai conseguir também demonstrar para vocês qual seria o valor de amperagem que essa máquina deveria entregar. E tudo isso balizado nos testes, que essa já foi feita e lançada no canal, e essa vai ser o próximo vídeo que nós vamos mostrar. Ok, pessoal? Então, vamos fazer esse estudo juntos, vamos mostrar, fazer todo o trabalho teórico, didático, que a gente precisa demonstrar para vocês, e no final a gente vai apresentar esses números e vocês verem se os fabricantes estão mentindo ou não, se o que essas máquinas dizem que são projetadas ou que entregam a amperagem, se isso é verdadeiro ou não. Bem, pessoal, antes que a gente comece efetivamente os trabalhos, peço a vocês, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Aqueles que puderem assinar o sininho das notificações, será importante para receber o aviso sobre os nossos próximos vídeos. E aqueles que gostarem dos nossos vídeos, por favor, se puderem, deixe seu like, que isso vai ser muito importante para nós. Beleza? Bora, pessoal, vamos lá decifrar então essa questão, esse mistério sobre a eficiência das máquinas de solda. Bem, pessoal, então vamos apresentar o estudo que nós fizemos sobre a eficiência das inversoras de solda, decifrando os valores anunciados pelos fabricantes. Bem, antes de mais nada, peço a você que faça parte das nossas redes sociais, no Instagram, Loucos por Facas e Canivetes, e aqui no YouTube, nosso canal, Loucos por Facas e Ferramentas. Pessoal, vamos relembrar alguns conceitos. Grandezas elétricas, nós temos a tensão, que geralmente é colocado com a sigla V ou U, ela é medida em volts. A corrente elétrica ou a amperagem, geralmente a letra I, que é medida em amperes, e a potência das máquinas, a letra P, que é medida em watts ou quilowatts, ok? As fórmulas que nós vamos aplicar
nesse trabalho? A potência, P, ela é igual a tensão vezes a corrente, e dessa fórmula nós podemos trazer a tensão, que é a potência dividido pela corrente, ou a corrente, que é a potência dividida pela tensão. Ok? Então nós vamos usar essas três fórmulas na nossa apresentação. Pessoal, é importante, dentro desses conceitos que nós estamos apresentando, lembrar a questão do valor eficaz de corrente ou corrente eficaz. Por que isso? Esse dado ele aparece na plaqueta das máquinas. Você vai ver lá a corrente de entrada da máquina, corrente máxima de entrada da máquina, e vocês verão também essa letra aqui, IEF ou IEEF, que é o valor eficaz de corrente ou a corrente eficaz. Na definição teórica, o que seria isso? Seria o mesmo valor, uma corrente contínua, que produziria o mesmo trabalho que uma corrente alternada produziria dentro de um determinado período de tempo. Então, seria nesse gráfico olhar aqui o que essa área alaranjada representa de trabalho dentro de um mesmo período de tempo. Está aqui, 1π. A corrente alternada, a gente considera essa parte azul, que é aqui por trás, ela está aqui, vem em cima e volta. Então, nós temos positivo e negativo. Nós temos o valor de tensão pico a pico, que seria de mais Vp a menos Vp. E da mesma forma, nós vamos ter o mais I e o menos I. Então, nós vamos ter de pico a pico valor de tensão e valor de corrente. Por que acontece isso aqui? Quando você energiza uma máquina elétrica, você liga essa máquina, para realizar um trabalho, essa máquina não utiliza toda a energia de pico a pico, ela não consegue absorver isso. Ela absorve parte dessa corrente de pico a pico ou tensão de pico a pico. Então, é feito um cálculo, e os estudiosos encontraram que o valor dessa corrente é exatamente o I máximo de entrada da máquina dividido por raiz de 2. Esse valor, na sigla inglesa, ele é o RMS. Então, essa corrente definida nesse valor, ela é exatamente a corrente que a máquina consegue absorver para efetivamente produzir trabalho. O resto, como se não fosse absorvido. E você não absorve só a corrente ou só a tensão, você absorve o produto, tensão e corrente, para produzir a potência, ou seja, a potência útil, a potência eficaz. Esse valor nós vamos levar em consideração nos nossos cálculos, porque de nada adianta eu utilizar a corrente máxima de entrada da máquina se eu sei que essa corrente não consegue desenvolver, ser totalmente absorvida para desenvolver o trabalho. Então a gente já vai entrar com a fração líquida dessa corrente que vai ser utilizada para realizar trabalho pela máquina. Aqui eu estou colocando as fotos da plaqueta de cada máquina que eu possuo. Eu possuo a Kende Multimig 160S, aqui, essa é a plaqueta da minha máquina, e aqui a plaqueta da Torque Cab 150 PV Micro. Como a Multimig são 3 processos, nós vamos utilizar esse processo central, que é o processo por eletrodo, MMA, solda por eletrodo. Aqui nós temos a MIG-MAG e aqui embaixo o TIG, e aqui o MMA, está aqui o símbolo do porta-eletrodo. Aqui nós vamos utilizar a tensão de entrada 220, a corrente máxima estabelecida nesse projeto que essa máquina consome é 27,5 amperes, porém nós identificamos um erro. A corrente efetiva dessa máquina, nessa plaqueta, está muito baixa, está muito baixa. E eu vou mostrar para vocês plaqueta de outro fabricante, 2 plaquetas, onde vocês vão ver que eles erram também nessa informação. Porque isso aqui é feito lá pelos chineses, os caras saem colando adesivo em tudo quanto é máquina, e eu, Cleto, por conta e risco próprio, vou trabalhar com esse valor aqui diferente. Vou pegar 27,5 amperes e vou dividir por raiz de 2, que é aquilo que nós falamos agora há pouco, o valor da corrente eficaz que está aqui. Ou valor eficaz da corrente. Então, eu não vou considerar esse valor, eu vou considerar um valor que seria esse dividido
por raiz de 2, e vocês vão ver o resultado, ok? Bem, aqui na torque, nós temos a tensão de entrada 220 volts, que nós vamos considerar. Eu não vou considerar o 110, porque a Candy só tem 220. Então, eu vou considerar 220, até porque eu testei a torque, e o próximo vídeo será mostrar o teste que eu fiz. Então, em 220, a corrente máxima que essa máquina puxa, né, consome, são 22 amperes. E o valor da corrente eficaz, o valor eficaz da corrente, ele é 18 amperes. Aqui já dá para acreditar que o valor esteja certo. Porque se eu dividir 22 por raiz de 2, vai dar 15, alguma coisa. Então o fabricante já colocou que a máquina dele tem essa corrente aqui capaz de fazer o mesmo trabalho que a corrente alternada teria. Então eu vou acreditar nesse valor aqui. E nós vamos ver que o resultado vai dar dentro, o resultado teórico aqui dos meus cálculos vai dar dentro do teste que nós fizemos. Ok, pessoal? Aqui que eu queria mostrar para vocês. A Flama 161, que é o modelo da Boxer de 160 amperes, e a Flama 201, que é o modelo de 200 amperes, eles me dão o mesmo valor de corrente de entrada, gente. Isso é impossível. Eu não tenho condições de uma máquina de 200 amperes consumir a mesma coisa de uma máquina de 161 amperes no mesmo fabricante, com o mesmo tipo de projeto. Não estou aqui comparando fabricantes diferentes, estou comparando o mesmo fabricante com a mesma eficiência de 85%. Essa máquina aqui teria que consumir muito mais do que 20 amperes do que essa aqui. Essa aqui consome 20 amperes, está na média. Vocês viram aqui que a torque está dando 22. Então 20, 22, 24 estaria dentro, mas 20 para essa máquina 201 não está. Então nem sempre a gente pode acreditar nos dados que estão nos manuais ou nas placas das máquinas. Outro detalhe, a Boxer não informa aqui a corrente eficaz, o valor eficaz da corrente. Então fica difícil até a gente fazer qualquer simulação teórica com os valores da Boxer. Além disso, nós nem quisemos fazer esse estudo com a Boxer porque nós não testamos a Boxer, não temos uma Boxer para testar. Então o nosso estudo ele estará resumido a Candy e a Torque, as duas máquinas que nós testamos. Porque eu confio no meu teste numa rede que mantém 220, numa máquina sem extensão, ligada diretamente na rede, com cabos de cobre, o porta-eletrodo e o garra-obra, e nós fizemos a leitura dos valores de corrente. Então, eu, Cleto, vou poder comparar o meu estudo teórico com o meu teste prático. Não estou aqui dizendo que quem quer que seja que tenha feito o teste está errado ou está certo. Não. Eu estou falando do meu teste. Não vou aqui colocar em jogo o nome de nenhuma marca. Eu vou colocar aquilo que eu encontrei nos meus 2 testes que eu fiz. Ok, pessoal? Vamos em frente. Bem, pessoal, então essa é a nossa planilha do cálculo teórico da amperagem máxima fornecida pelas inversoras que nós estamos considerando. A Candy Multimig 160S e a Torque 150 bivolt. Os dados aqui colocados, eles são os dados informados na plaqueta de cada máquina. Ok? Então vamos lá. E no manual, obviamente, né? Então vamos lá. Para solda por eletrodo revestido, que é o processo MMA, a Candy anuncia como amperagem máxima 140 amperes. Isso foi verificado no teste que nós fizemos, o teste prático. O visor chega em 140 e não passa desse valor. E a Torque, vocês verão no próximo vídeo, né, que nós vamos lançar com o teste dela, que ela anuncia como amperagem máxima 150 amperes. Também é o valor máximo que vai no visor dela. Ambas as máquinas estão sendo testadas em 220 volts, então eu tenho que considerar esse dado aqui na nossa planilha. A corrente máxima de entrada, que eu estou chamando de I0, para a Candy é 27,5 e para a Torque 22, valores que estavam na plaqueta da máquina. E o valor eficaz da corrente, que é o IEF, nós comentamos que nós vamos alterar o valor da Candy, porque o valor anunciado na plaqueta estava muito baixo. Então nós consideramos essa corrente máxima dividida por raiz de 2. Então 27,5 dividido por raiz de 2 dá 19,5. Esse é um valor assumido por nós, né, nosso risco, porque vocês vão ver que lá na frente, se eu tivesse colocado o valor de 12 alguma coisa, eu não teria 90 amperes sendo entregues por essa máquina.
Então, eu sei que o valor está errado, eu vou considerar, por minha conta e risco, eu vou considerar o valor da corrente máxima dividido por raiz de 2. Então, está dando 19,5 amperes. Já no caso da torque, ela anuncia 18 amperes na plaqueta da máquina. Então, vamos aos cálculos. Com base na corrente máxima informada e na tensão que nós ligamos aqui no painel, né, na nossa tomada, no caso, eu tenho que a potência máxima de entrada ela vai ser a minha tensão, 220 volts, vezes a corrente máxima consumida pela máquina. Então, eu vou ter 6.050 watts máximos na Candy contra 4.840 watts máximos na torque. Essa é a potência máxima consumida pela máquina quando ela estiver ligada. Bem, se nós falamos que nós temos o valor eficaz de corrente, que é o valor que realiza o trabalho no mesmo período de tempo da corrente alternada, então eu vou considerar a potência máxima eficaz. Então nós vamos chamar de potência eficaz de entrada, vai ser a minha tensão que não muda, 220 volts, pela corrente eficaz máxima indicada em cada máquina. Nós vamos considerar para a Candy os 19,5, 220 volts, 4.290 watts. E no caso da torque, 220 com 18, 3.960 watts. Ok? Bem, mas os fabricantes anunciam que eles têm uma eficiência mínima da máquina, ou seja, a máquina pode ter uma perda máxima de 15%. Então, essas máquinas trabalham com uma eficiência de 85%. 85% dessa potência será transformada em trabalho. Então, qual é esse valor? Então, a potência máxima de saída, depois que a corrente circundou todo o circuito da máquina e está sendo entregue no porta-eletrodo ou no garra-obra para realizar a solda, essa potência que sobrou, diminuindo todas as perdas internas da máquina, essa é a potência máxima que vai ser observada na saída da máquina. No caso, a Candy, 3.646,5 watts contra 3.366 watts da torque. Ok, pessoal? Então, nós extraímos as perdas de 15%. Aquela potência eficaz que nós tínhamos disponível no início, extraímos os 15% de perda, eu tenho essa potência final aqui. Mas nós conhecemos a tensão de trabalho na corrente máxima da máquina. Tudo aqui a gente está considerando o máximo que a máquina dá. Então, nós sabemos, pela plaqueta da Candy, que ela me dá 25,6 volts de tensão máxima de trabalho na corrente máxima. Se eu colocar correntes menores, em 100 amperes, essa tensão aqui vai ser maior. Mas eu não quero em 100 amperes, eu quero no 140, com a máquina todo vapor. Quanto que ela me dá de tensão de trabalho? Me dá 25,6 volts. E a torque? A torque me dá uma tensão de trabalho fantástica, 27,2. É difícil máquinas que ultrapassam aí a barreira dos 25, 26, 27 volts, tá? 25 aqui já está bom demais, 27 então está excelente. Ok, pessoal? Se eu tenho potência e se eu tenho tensão, eu consigo achar a corrente que está sendo entregue, ou seja, eu estou realizando um trabalho dentro de um valor de tensão máxima. Então, eu estou entregando uma corrente, porque a corrente vezes a tensão me dá potência. Então, se eu dividir a potência pela tensão, eu tenho a corrente. Então, como resultado final do nosso estudo teórico, a Candy Multimig 160S deveria entregar 142,4 amperes, e ela entrega. Nós mostramos nos testes práticos que ela entrega acima de 140. Isso pode ser visto no nosso vídeo. E a torque? A torque anuncia uma máquina de 150 amperes, ela tem uma eficiência de 85%, e nos nossos cálculos ela deveria entregar 123,8 amperes de corrente máxima na ponta do eletrodo. E ela entrega próximo disso, pessoal. O nosso teste prático ficou muito, mas muito próximo disso. Vocês vão poder ver. Então, com alguma perda, alguma coisa durante o processo de soldagem, isso é normal. 2 amperes para cima, 2 amperes para baixo, ninguém vai desqualificar uma máquina por isso. E vocês vão ver no teste que nós vamos mostrar no próximo vídeo aqui no canal, que ela entregou próximo disso. Vamos analisar os dados dessa tabela. Cleto, alguém está mentindo aqui? Não. Mas como assim?
a Torque diz que é 150, mas entrega 128. Ela não está mentindo. O que acontece aqui? Como nós falamos no nosso vídeo de normatização, não existe norma técnica estabelecida no Brasil para esses equipamentos, para essa categoria de equipamentos. Então, se não existe norma técnica que diz se o cara tem que anunciar a máquina com a amperagem entregue na ponta do eletrodo ou com a amperagem de projeto, nenhum desses dois fabricantes aqui estão mentindo. Claro que para nós, consumidor, é muito melhor ler na caixa 140 e acreditar que dá 140. Mas uma empresa que anuncia uma máquina com 150, mas diz que ela pode alcançar uma eficiência mínima de 85, a gente pode então fazer uma conta de 150 tirar 15%. E vai dar em torno de 123, 124. É isso aí. Você vai falar, mas Cleto, não está errado? Aqui não é questão de julgar se está certo ou está errado. A situação do mercado brasileiro permite isso. Não tem norma. Eu posso ter um fabricante que coloca lá na caixa da máquina, na plaqueta da máquina, aquilo que a máquina entrega, e eu posso ter um fabricante que diz que o projeto da máquina dele é 150, e é 150. É só vocês observarem aqui, ó. Se eu tenho 3.960 na Torque de potência máxima eficaz, se esse valor aqui já tivesse subtraído os 15% de perda, ela daria os 150 aqui embaixo fácil. Mas daria fácil. Tá? Porém, ainda tem que tirar os 15% de perda. Então, o projeto dela é um projeto de amperagem máxima de 150, porém, considerando as possíveis perdas, ela pode entregar, no mínimo, 123,8 amperes. Então, o fabricante não está mentindo. Essa ideia de falar que promete, mas não entrega, como um monte de canal fala, isso não é verdadeiro. Essa frase, ela coloca até em risco o nome do fabricante. Promete, mas não entrega. Então, o fabricante está mentindo? Ele não está mentindo. E ele prova num tribunal que ele fez um projeto para 150 amperes e que ele anuncia que tem uma perda de 15%. Em qualquer tribunal, o cara mostra que ele não está mentindo. E ele pode reverter essa acusação sobre quem está acusando. A gente tem que tomar muito cuidado sobre essa questão de falar prometeu, mas não entregou, ela está errada. Não. Ela mostra que ela tem um projeto de 150 e fala que tem eficiência de 85. A Cleto, de novo, mas isso está certo? Eu não vou considerar aqui se isso está certo ou está errado. Para mim, o ideal seria uma norma que dissesse qual parâmetro o fabricante deve indicar. É a norma que vai dizer se o fabricante está certo ou está errado. Como a gente não tem norma, eu não posso julgar aqui um fabricante desde que ele informe a eficiência da máquina. Ok, pessoal? Então, como comentários finais, é justamente isso. Como a gente não tem uma normatização, e a gente falou isso lá no vídeo anterior, sobre normas técnicas, os fabricantes podem anunciar os seus equipamentos de duas maneiras diferentes. Ele pode anunciar entregando a amperagem real, então aquele número que ele bota na caixa, 140, 150, 160, 200, 250 que for, pode ser a amperagem real na ponta do eletrodo, como pode ser a amperagem nominal, a amperagem de projeto do equipamento. Onde é que a gente vai ver diferenças nisso aí? Bem, se eu pegar a corrente de entrada e a tensão de entrada e já multiplicar de uma máquina e de outra, se estiver comparando duas máquinas de 200 amperes, aquela que consumir muito mais na entrada, com certeza ela vai entregar mais próximo dos 200 amperes. E aquela que ficar bem abaixo da potência inicial, com certeza você vai ter que considerar as perdas, os 15%, 10%, 15%, 12%, 18% que o cara colocar lá no manual. Então, as máquinas que entregam amperagem real na ponta do eletrodo sempre vão ter uma corrente maior na entrada e sempre vão consumir mais na entrada. Por isso, a potência delas de entrada vai ser maior. Mais uma vez, vale ressaltar que os fabricantes têm que colocar no seu manual, na plaqueta da máquina, o valor mínimo de eficiência que está sendo considerado. Temos várias marcas no mercado que entregam real, temos várias máquinas no mercado que entregam dentro da eficiência mínima considerada. Eu não vou ficar aqui colocando A ou B nessa questão, porque eu não tenho outras máquinas para testar. Mas eu posso afirmar para vocês que os projetos de máquinas com renome internacional geralmente anunciam aquilo que a máquina entrega, aquilo que a máquina realiza.
Por quê? Porque essas máquinas estão submetidas à normatização de outros países. E outros países como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e outros por aí, né, eles jamais vão deixar que o cara escreva na caixa aquilo que a máquina não entrega. Outras empresas que fazem projetos dedicados para o Brasil podem também anunciar a sua caixa aquilo que a máquina entrega na prática, mas podem anunciar somente a amperagem de projeto da máquina, ok, pessoal? Então vamos deixar bem claro isso, para que a gente não tenha nenhum problema futuro em ficar acusando ou não acusando, ou puxando sardinha para um, puxando sardinha para outro. Não. Vamos ser realistas, vamos ser técnicos, tá? Técnicos. Aquilo que a gente testar, a gente compara com os cálculos, a gente vai poder dizer: essa máquina aqui, a eficiência dela está bem maior do que aqueles 85% que ela anunciou. Ou essa máquina que consome muito, entrega muito pouco. Nós podemos falar. Ou essa máquina que consome muito pouco, mas entrega maravilhosamente bem. Significa que ela tem uma eficiência muito boa. Então vamos trabalhar em cima de questões técnicas, né? A engenharia, ela é uma ciência exata. Põe na ponta do lápis, mostre os cálculos, mostre na prática, e aí você vai poder tirar suas conclusões. Beleza, pessoal? Então, em relação aos nossos cálculos teóricos, em comparação com a parte prática, é isso que a gente queria apresentar para vocês. Bem, pessoal, concluídos os nossos estudos, vamos então aqui fazer os nossos comentários finais. Vocês puderam ver que é possível, né, a partir do tabelamento dos dados que nós fizemos e os dados que o fabricante fornece, a gente conseguiu comprovar que essa máquina ela entrega os 140 amperes anunciado pelo fabricante. O fabricante diz que ela entrega 140, ela entrega 140. No teste, inclusive, ela entregou um pouco mais, como na conta que a gente fez, ela também pode entregar um pouco mais, em torno de 143, 144. E a Torque, vocês viram que ela é uma máquina que tem 150 amperes de projeto, porém, atribuídas os 15% de perda máxima ou os 85% de eficiência mínima, essa máquina vai entregar aí na faixa de 123, 124 amperes. Cleto, por que essa diferença? Mais uma vez, não existe normatização sobre esses equipamentos no Brasil ainda. Ok? Então, você pode ter fabricantes anunciando. Eu coloquei duas formas na nossa apresentação teórica. Eu coloquei que você pode anunciar como amperagem real que você entrega ou amperagem de projeto. Teria uma terceira forma que ninguém vai fazer, que seria anunciar a máquina pela potência. Por que ninguém vai anunciar uma máquina pela potência, uma máquina de solda? Porque o soldador, o profissional, ele quer saber a amperagem que ele vai ter na ponta do eletrodo, né, na hora de realizar a solda na chapa. Ele não vai querer saber qual é a potência que ele está despejando naquele momento, ele quer a amperagem. Diferentemente, né, de furadeiras e parafusadeiras que eu tenho aqui, onde o cara fala que tem, sei lá, 950 watts de potência. A potência é capaz de furar com uma broca de meia polegada, com uma broca de 3/8, furar com materiais mais difíceis, como concreto, né, esse tipo de coisa. Então você vai comprar uma máquina, uma parafusadeira pela potência dela. A máquina de solda você vai comprar pensando em amperagem, né? Mas, voltando, os fabricantes eles podem anunciar tanto pela potência, pela amperagem real que a máquina entrega, como pela amperagem de projeto, excluindo-se as perdas que ele colocar no manual dele, ou seja, considerar a eficiência que ele colocou. Poxa, Cleto, mas isso é tão difícil de entender. Não é difícil, pessoal. A partir do momento que nós tivermos uma normatização, né, que o Inmetro, que o ABNT, quem for, gerar regras, criar regras, então na hora que você vai anunciar essa máquina, colocar na caixa dela quanto que ela entrega, vai ter que ser conforme a regra, conforme a normatização. Então, se for amperagem real entrega na ponta do eletrodo, vai ter que se colocar qual é a amperagem, qual é a situação de tensão. Então, em 110 vai entregar tanto, em 220 vai entregar tanto. Ponto. O que nós observamos nessas máquinas? É que quanto maior você tem a amperagem, mais você se distancia do ciclo de trabalho da máquina, maior pode ser essa diferença.
Isso eu observei no teste com a torque, vocês vão ver. Tá? Quando eu coloco 90 amperes, ela vai dar um resultado. Quando eu coloco 120, 150, ela vai dar uma distorção nesse valor. Ou seja, começam a atuar as perdas, começam a atuar as distorções do circuito, onde o circuito começa a ter perdas maiores. Em amperagens menores, a perda é menor, em amperagens maiores, a perda é maior. E justamente isso tem a ver com a corrente eficaz que a máquina possui, com o ciclo de trabalho na amperagem máxima, a tensão de trabalho na amperagem máxima, tudo isso é interligado. Não tem magia, não tem mágica aqui. O que entra vai consumir as perdas e vai sair uma potência líquida final. Só que como a máquina que ela trabalha de 0 a 140 amperes, por exemplo essa, e essa de 0 a 150 amperes, esse sistema ele vai se autorregulando internamente. Para uma determinada amperagem, eu tenho uma determinada tensão de trabalho. Quanto maior a amperagem, menor a minha tensão de trabalho. Né? Quanto maior a minha tensão de trabalho, menor a minha amperagem. Então, uma máquina da torque que tem 27,2 volts de tensão de trabalho é maior do que 25,6 ou 25,3, não me lembro agora, da Candy. A tendência daqui ter uma corrente menor é muito mais visível do que aqui. Porque aqui com 25,6, então eu tenho uma tensão baixa, eu trabalho com corrente mais alta. Aqui, quando eu aumento a tensão, a corrente tende a cair. Então, se eu coloco nessa máquina, por exemplo, 25 volts de tensão de trabalho, provavelmente ela mudaria aquele valor de 123, 124 que nós calculamos. Iria para 127, 128. Então, a gente também tem que, vamos dizer, considerar essas variáveis na hora da solda. Porque uma máquina com uma excelente tensão de trabalho, ela pode perder um pouco em amperagem. Só que a potência final praticamente vai ser a mesma, porque eu vou ter tensão vezes corrente. Eu perco um pouco na tensão, subo um pouco na corrente, eu ganho na tensão, desço na corrente. Então esse equilíbrio é do projeto do fabricante. Para a Candy tem esse equilíbrio, para a Torque tem esse equilíbrio, para qualquer outro fabricante vai ter esse equilíbrio. Então, finalizando, Cleto, existe fabricante mentiroso? Existe. Se ele não colocar para você qual é a amperagem de projeto e a eficiência da máquina, ele está deixando de te dar um dado. Ou ele coloca a amperagem, te dá a eficiência da máquina, e se você testar, ela não alcança aquilo que os cálculos teóricos dizem que ela deveria encontrar, então também está errado. Então é muito fácil o cara colocar 200 amperes e a máquina só entregar 120. O que ele fez? A eficiência dele está muito baixa, mas ele deveria colocar a eficiência dele no manual. Se ele não colocar, ele está deixando de cumprir uma das regras, que é passar a informação correta para o consumidor. Independente de anunciar com a amperagem correta ou anunciar com a amperagem de projeto, amperagem real, desculpa, correta não, amperagem real entregue na ponta do eletrodo, amperagem de projeto, essas duas máquinas aqui, elas apresentaram qual é a eficiência delas. Então, o terceiro fabricante também tem que apresentar qual é a eficiência. Se ele não fizer isso, ele está deixando de passar alguma informação e essa informação ela tem que ser cobrada. Infelizmente, nós não temos normatização, nós não temos ainda portarias regulatórias, regulamentadoras, que retratam a realidade e as regras que deveriam ser cumpridas por esses equipamentos de solda. Então, a gente ainda fica à mercê da seriedade das empresas que fornecem esses equipamentos. O que eu posso dizer, tanto a Candy quanto a Torque são fabricantes sérios, são fabricantes que têm uma estrutura de atendimento no Brasil muito séria. A Candy é um dos maiores fabricantes internacionais de máquinas de solda. Ela dá 1 ano de garantia, mas é uma fabricante que vende para o mundo todo. Talvez por isso ela anuncia 140 e entrega 140, porque nos outros países que tenham normatização, ela não vai poder anunciar amperagem de projeto para descontar a eficiência da máquina. Então ela já mostra a amperagem final entregue na ponta do eletrodo. A Torque, uma empresa que está no Brasil, que dá 2 anos de garantia sobre o equipamento, então não é uma empresinha qualquer, tá? Que depois de 6 meses some e você não encontra mais os caras. A Torque é uma empresa séria, não faz só essa maquininha de 150 180, a Torque faz vários equipamentos industriais, equipamentos de 7 mil, 10 mil, 15 mil reais, enquanto uma bichinha dessa aqui custa 500 reais.
A Torque faz máscaras, a Torque faz outros equipamentos na área industrial, se eu não me engano, até algumas chaves de impacto, parafusadeiras de impacto, enfim, eu não conheço bem a linha deles completa, mas eu sei que é uma empresa muito grande. A Kandi aqui no Brasil, ela está sendo representada pela MGL, que traz as máquinas da Kandi para o Brasil, uma empresa séria também. Então, assim, eu fico muito confortável em falar dessas duas máquinas, porque eu testei, vi os resultados, coloquei na ponta do lápis mostrou que os resultados na prática estão corretos. Não posso falar de outros fabricantes, porque eu não tenho outras máquinas para testar, fica chato, fica até deselegante e de certa forma, não é profissional, né? Eu ficar falando de uma máquina sem eu conhecer, sem eu ter testado. Existem máquinas no Brasil que entregam amperagem, anunciam amperagem real, entrega sim. Existem outras máquinas que mostram amperagem de projeto e mais eficiência, existem, mas eu prefiro aqui não ficar citando nomes, não ficar falando porque eu não testei as máquinas. A partir do momento que eu testar, eu vou poder dar a minha opinião. E a minha opinião hoje é, esses dois fabricantes não mentem. Esse anuncia a real, esse anuncia de projeto. Esse entrega a real e esse entrega conforme o projeto. Então é o que eu posso passar para vocês. Sintam-se, como é que eu vou dizer, confiantes nisso que eu estou falando, tá? Porque eu conheço as máquinas, testei, são máquinas fortes, essa porquinha é muito forte. Imagina você ir trabalhar e levar ela embaixo do braço. Você pode colocar num baúzinho de moto, ok? Essa máquina, por ser uma máquina multiprocesso, ela pesa quase 10 kg, mas existem máquinas menores de 140 amperes, 160 amperes, 130, se não me engano, 120 ou 130, 160, 200 da Kandi. Então, assim, são máquinas muito boas, podem confiar. Se não fossem máquinas boas, se eu não confiasse, eu não estaria aqui apresentando para vocês. Beleza, pessoal? Mais uma vez, quero muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal. Esperar que vocês tenham aí um mês de maio de muito sucesso e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal.